Que bom estar aqui com vocês novamente para mais uma live, mais um tempo muito precioso. Olha só, mais uma vez uma live nível casalzão para todos que nos acompanham aqui. Um tema muito especial, convidados maravilhosos, daqui a pouquinho estarão aqui conosco. Por isso nós vamos dar aí 5 segundinhos para você que nos acompanha aqui encaminhar essa live para o máximo de pessoas que você conseguir, tá certo? Eu vou encaminhar. E eu já deixo aqui também as boas-vindas para aqueles que terão acesso ao conteúdo, certo? Que não vão agora acompanhar ao vivo, não terão essa oportunidade, mas que verão a gravação que estará disponível lá no nosso canal do YouTube, o Nível Casalzão Oficial. O tema de hoje: o poder da gratidão e visão de futuro nos relacionamentos. Sim. É um tema muito precioso e nós temos certeza que vai contribuir muito com a relação de vocês, a fim de que vocês elevem o nível. Tá certo, gente? Vale a pena lembrar o seguinte, olha, está chegando aí daqui a pouquinho a nossa semana do mestrado dos relacionamentos, tá certo? Essa semana do mestrado será no mês de setembro, no mês que vem. Então, vai se organizando aí, vai se preparando. Muito em breve nós compartilharemos as datas, os horários. Os temas estão muito preciosos, uma riqueza em detalhes, gente. Vocês não podem perder, tá certo? A gente já vai chamar os nossos convidados daqui a pouquinho. Mais 3 minutinhos, gente. Vamos disparar os aviões, porque eles são incríveis. Hoje está muito, muito esperada. Lembrando, o tema da live de hoje, hein? O poder da gratidão e visão de futuro nos relacionamentos. Será que é importante? Com certeza sim. E nós já vamos chamar os nossos convidados queridos, que nós temos certeza que vai agregar demais na vida de todos que nos acompanham por aqui, tá bom? Vamos ver se o pessoal está chegando por aqui. Só vamos lá. Olá! Boa noite, pessoal! Gente querida, boa noite, que bom ter vocês aqui. Obrigado pela presença, pelo tempo, pela disposição de vocês, viu? Vocês são muito preciosos e fiquem muito à vontade. A turma vai chegando aí, mas eu gostaria de agradecer e também pedir para que vocês se apresentassem para nós e se sentissem em casa. Eu estava mandando aqui o aviãozinho pro pessoal para convidar mais gente aqui para a live, quanto os nossos amigos aqui. Como a Thalita está no celular dela, eu aproveitei aqui para poder chamar as pessoas, principalmente quem está online. E eu vou falando aqui, a Thalita pode ir mandando aqui para as pessoas. Talvez ela esteja um pouco... Tá com cara distraída, tá? Mas não tá, não. Não, eu já mandei aqui para alguns, ó. Tô aqui no meu processo e a gente vai começando aqui essa live. Gente, uma alegria estar com vocês. Eu creio que quem chegou aqui, galerinha, permaneçam. A gente vai ter uns minutinhos aí preciosos que eu creio que vai edificar as nossas vidas. Vamos seguir juntos aqui. Interajam, mandam mensagem. Vamos que vamos. Com certeza vai ser bem especial. Show. Então, bora. Por favor, se apresentem para aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir. Esse conteúdo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Legal. Quer começar, primeiras damas? Pode ser. Eu sou a educado. Thalita, esposa do César. Nós temos duas filhas lindas, a Isabela de 11 anos, a Carolina de 6 anos. E nós estamos casados há 16 anos. Namoramos 2 anos e meio. Estamos há 16 anos casados, de uma vida toda, né? Eu creio aí. E Só o começo. Sou empresária, filha amada do pai. Estamos aqui juntos para somar nessa noite. É
É isso aí. Eu sou o César também conhecido, né? Estou CEO da empresa MMP, que faz material pedagógico para matemática, né? Tenho duas filhas maravilhosas, Isabela e Carol, que me ensinam muito. Uma delas, inclusive, me ensinou muito sobre a minha personalidade, que a gente só vai descobrir quem é mesmo quando vê as bagunças que os filhos fazem. Marido da Thalita, né? Casado ao mesmo tempo que ela, coincidência. Que coisa, hein? Isso não acontece, eu acho, né? Não acontece sim, Que claro. será, né? E realmente estamos aqui junto, agregando. Eu costumo falar que não é só que a gente se complementa, né? É mais do que isso, a gente se potencializa. Então, eu sou uma pessoa muito boa mesmo, esforçado, me dedicado e tudo mais. Mas quando eu estou com ela, é muito melhor. E da mesma Leva forma uma ela, tá? outra potência. Vai para outro nível, realmente. Potencializa. A mesma coisa ela é ótima, ela é incrível. Mas quando a gente está junto, ela é mais incrível ainda. E eu sou melhor ainda. Então, não é só que a gente se completa. Eu gosto de falar que a gente se potencializa. Isso mesmo, vocês se tornam imbatíveis. É isso aí. O cordão de 3 dobras, né? É isso. A gente pode Eu falar. queria falar sobre esse cordão de 3 dobras, né? Quando a gente pensa, né, em Deus na ponta do triângulo, né? Conforme vocês se aproximam um do outro, né? Se aproximam de Deus, vocês se aproximam um do outro. Se vocês se afastam de Deus, vocês também se afastam um do outro. E é desse jeito e isso é muito real. Sim. Porque a nossa intimidade com Deus, ela vai refletir algumas características em nós. E quando a gente começa a se afastar do nosso Pai e automaticamente a gente vai perdendo a nossa identidade, a gente se perde, né? Algo dentro da gente começa a se perder também. E com isso o relacionamento acaba sentindo. Então, muitas vezes a gente vê muitos casais com crise no casamento, sendo que, na verdade, é uma crise muito grande de identidade. Porque se firmaram muitas vezes no que fazem ou se firmaram em alguns outros conceitos e quando começaram a se afastar de Deus, se afastar dessa questão da presença mesmo, da intimidade, já não começou a mais se reconhecer. E com isso o casamento começou a esfriar, o relacionamento começou a esfriar. E é onde vem a crise, é onde, com os sentimentos bagunçados, a pessoa olha e fala, eu não amo mais, o amor acabou. Então, assim, tem algo balançando, né, no seu coração, você vê que tem algo estranho, reveja a sua intimidade com Deus, reveja como que tá o seu relacionamento com o Pai, porque você se aproximando dele, o seu olhar muda e com certeza você se reaproxima do cônjuge também. E eu gosto muito de falar, até pensando nesse triângulo, né, de aproximação com Deus, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: na hora que você se aproxima de Deus, é claro, mas você também se aproxima de si mesmo, você se aproxima do seu propósito, você sabe melhor quem você é, você se aproxima do seu chamado, você se conecta com aquilo que Deus colocou para você ser e você alcança muito mais. O benefício é grande para todos os sentidos. É bom para você, é bom para o cônjuge que está do lado, é bom para quem está perto, é bom para a sociedade e você começa a ser quem Deus colocou, te fez para ser, que se você não estiver lá, você vai fazer falta na sua geração. É isso mesmo. Tem a ver com legado, né? Tem a ver com propósito. Uma das maiores crises, gente, que a gente percebe nitidamente, né, nas sessões, nós somos terapeutas os dois, né? E é essa crise existencial, essa crise relacionada à identidade, à essência, né? Então, uma das perguntas mais difíceis hoje em dia das pessoas responderem é: quem é você? Então, elas falam de tudo, mas elas têm uma dificuldade muito grande em trazer luz, né, a essa resposta. E isso que vocês falaram faz total sentido, né? E sendo vocês dois sendo um só corpo, né? Então, assim, o que dói em um vai doer no outro, o que reflete em um vai refletir no outro. Então, assim, esse cuidado, né, com o corpo já começa desde essa célula máter mesmo, que é a família. Eu penso assim, né? Quando você vai falar de terapia, a pergunta quem é você e qual a razão da existência humana são as perguntas assim que, né, dá para falar muito, né? Não acaba nunca. Porque realmente, quando a gente vai dar palestra, por exemplo,
Uma coisa que eu sempre faço é, a primeira coisa é uma apresentação do currículo, porque as pessoas querem saber quem que é o César, né? Igual você apresentou aqui. Só que quando você vai numa palestra, eu tenho um slide para me ajudar. E aí, a primeira coisa que eu falo, gente, eu não sou esse slide. Porque o slide fala o que eu fiz na vida, fala o curso que eu fiz, a posição que eu exerço, fala tudo. Se eu sou pai, cara, eu não sou esse slide. Isso mesmo, é a tua essência, né? É exatamente aquilo que te faz autêntico como a sua digital. Exato. E duas pessoas autênticas com as suas digitais que têm uma criação diferente juntas, vai dar pau, vai dar faísca e vai dar problema. A questão é como lidar com as diferenças. Como você entrar em acordo, como você viver uma plenitude no casamento. Viver a plenitude no casamento não significa que você não vai ter briga, não significa às vezes que o pau vai fechar, não significa às vezes que você vai ficar chateado com o outro, não é isso. A questão é uma decisão. Bom, eu decido fazer dar certo, eu decido fazer com que a minha casa seja uma extensão do céu na terra, e o dia que isso não acontecer, que eu tenha a força e as ferramentas para lutar contra algo que aconteceu e me deixou triste. E não permanecer naquela situação, ou permanecer na ofensa, ou permanecer na vingança. Ah, ele fez isso, eu vou fazer aquilo, ele fez aquilo, eu vou fazer daquele jeito. E que a gente possa aprender a lidar com isso. Eu lembro, há muitos anos atrás, bem no começo do nosso casamento, eu tinha um olhar de visão de futuro, dado a minha criação, né? Vim de uma criação mais pobre, e eu tinha muito essa questão que dado, né, toda a minha infância, eu queria muito um dia morar numa casa grande, porque ele já morou em casa, ele tinha uma outra criação, né? Eu fui criada pelos meus avós, uma família mais disfuncional, ele numa família mais, né, certinha, toda crente, a minha não, enfim. Então ele queria simplesmente morar bem, ele queria a casa ali, o carro e tal. Então os nossos sonhos de futuro no começo, eles não batiam muito. Então, o que acontecia? Às vezes a gente lutava juntos, mas gerava frustração para um, ou gerava frustração para o outro, porque a gente não estava alinhado nos mesmos sonhos. O que ardia o meu coração não ardia o coração dele, e às vezes a gente ficava desalinhado. E eu vejo que hoje em dia, conversando com muitas pessoas, a gente encontra muito esse desalinhamento, que são o quê? Os inícios das dores, né? Para a gente caminhar por uma crise, onde não se é conversado sobre, de fato, o que há de teu coração, o que te move, o que você pensa para o futuro, qual que é teu chamado, seja um ministerial, seja no seu trabalho, seja no seu sonho material, o que você precisa alinhar. E aí nós começamos a sentar, nós começamos a conversar. Eu comecei a explicar a importância do que era para mim, e ele abriu mão. No caso, que eu queria muito uma casa grande, ele começou a abrir mão. A gente nem tinha dinheiro na época, mas era um sonho que eu tinha. E ele começou a abrir mão de algumas coisas que ele viu que era negociável, e outras que ele começou a colocar no meu coração também, que ele tinha de visão de futuro. Então, o que eu vejo que independente de situações ou de discussões que nós temos, dá muito certo algo sobre nós. A nossa movimentação, ela é diferente. A Thalita, ela é muito diferente do César na forma de fazer as coisas. E às vezes a gente discute porque nós não concordamos com a maneira de fazer. Só que o que é muito forte entre nós? Independente da movimentação ser diferente, o propósito é exatamente o mesmo. Nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Não exatamente da mesma forma, porque igual a gente falou, por que eu falei tudo isso? Porque nós somos únicos. Igual a gente começou agora essa live. Só que na nossa identidade, por sermos diferentes, ainda assim caminhamos para o mesmo propósito. Então, se tem algo que eu queria falar um pouco aqui para vocês nessa live você já trocou uma ideia de fato com o seu marido, né? Homem com a sua esposa? Tá alinhada essa questão da visão de futuro? A movimentação não tem problema ser diferente. E uma coisa que é muito relevante é o seguinte, tá? Eu acho que você deve tratar muito com isso, Thaís, Ângelo, aí, quando você fala em casais, quando você fala em terapia de casais. Uma coisa muito importante que a gente aprendeu aqui a duras penas, mas vale a pena passar para vocês, é a importância de você alinhar os objetivos, de você alinhar os sonhos do casal. Porque senão sabe o que acontece? A realização para um, o motivo de maior alegria para um é a frustração do outro.
Se isso acontece, eu vou torcer para tudo dar errado para ela. Porque senão, aí você começa a lutar um contra o outro. Porque cada vez que ela fica feliz é um problema para mim, né? É uma frustração para mim. Aí começa a torcer contra. E aí tá cada um para um lado. E aí o casamento não flui, a vida não flui. Ficar uma competição e não uma competição, né? É pior. Você só quer que dê errado. É pior do que a competição. Eu só quero que dê errado. Eu vou dar esse exemplo da casa, tá? O que aconteceu? Logo que a gente casou, então a gente foi, comprou uma casa, era, Apartamento. a gente chamava de bombalzinho, né? Porque era um apartamento muito pequeno, no segundo prédio a ser construído da cidade, tá? É super antigo, assim. Mas dentro de casa era maravilhoso, do lado de fora. Quantos apartamentos por 18. andar? 18 18 por andar. apartamentos por andar. Isso, no nosso bloco era 12 e como me emendava lá para outro bloco, que era mais 6, né? Então dava 18 por andar. Mas era uma casa que nos trazia um ambiente muito gostoso, uma satisfação muito grande. Bom, nós nos programamos que a gente achou que ia pagar ele, acho que em 10 anos, e pagou, acho que em 2. Deus abençoou muito a gente e tal, e seguimos por aí. Depois a gente mudou para outra casa, mesma coisa. Tinha terminado de quitar, eu estava quase quitando, e eu já vi a movimentação dela. Não, vamos aqui o jornal, deixa eu ver aqui. Gente do céu. Porque a gente tinha que construir. Saímos de um apartamento pequenininho, aí fomos para um outro. Aí eu tava querendo já ver qual que era o próximo passo para um dia eu chegar no sonho de ter a casa grande. Eu ainda não conseguia chegar lá, mas eu tinha tipo um plano de carreira. Meu, agora eu já quitei esse, agora a gente vai crescer pro próximo, pro próximo, pro próximo. Eu era assim. E suando frio, eu olhei e falei assim, cara, a gente tá trabalhando pra casa. Aqui não tem um sossego, a gente não faz nada. Tudo que entra, esse terceiro, tudo que entra. Assim, Vamos quitar a casa. Não, para, pelo amor de Deus, vamos viver um pouquinho. E naquela hora a gente parou, respirou. O nosso carro era sempre entendeu? Mais remendado possível, tinha chiclete, fita crepe em todos os lugares. Né? A gente, não, a gente teve 5 coisas, tô brincando, tá? Eu queria uma casa. Estou exagerando um pouco, a gente sempre cuidou com excelência, tá? Isso é uma excelência fundamental. Mas a gente não trocava de carro, a gente consertava e ia, tá? Então nosso carro era muito consertado, né? Mas funcionava direitinho e tudo mais. Então, a gente estava sempre assim, sempre patinando e sempre. Até que foi nessa época, eu lembro, por exemplo, que nós conversamos. Ao invés de trocar de casa, vamos fazer uma viagem que a gente quer fazer? Gente, foi a melhor viagem que a gente fez na vida. A gente optou por ir para Disney. Olha, por mais caro que seja uma viagem da Disney, certamente mais barato do que uma casa, né? Então, a gente estava lá no momento de a gente pode pegar tudo que está a casa e vai para o próximo. Falei assim, não, para um pouquinho, vamos respirar, vamos acertar o nosso carro que está merecendo um upgrade aí. Trocamos o carro, fizemos a viagem para Disney e quitamos a casa 1 ou 2 anos depois. Deus continuou abençoando a gente e fomos por aí. Mas aquele momento, para a gente, foi muito marcante. Por quê? Nós fizemos. E essa relevância de você estar alinhado e organizado quanto a isso. Logo depois, a gente engravidou da nossa filha, a primeira filha, a Isabela. Então, quase que foi made in USA. A criança, tá? Foi poucos meses depois. Inclusive, perdeu toda a roupa porque enxoval de grávida. Eu era magra, pessoal. Aí comprei as roupas tudo magrinha, engravidei logo depois. Falei, não acredito, vou usar minhas calças americanas 2 meses. A tristeza que foi. Agora, a importância disso, de você estar alinhado. Por quê? Porque para nós, para nossa vida, foi a melhor viagem que a gente fez para Disney. A melhor viagem que a gente fez na vida. Por quê? Depois a gente voltou para Disney com as crianças, mas o ritmo é outro. A gente era 2 casados, que não tinha criança, não tinha prioridade, ficava até a hora que quisesse no parque, depois ia pro mercado, ficava até a hora que quisesse, não tinha horário, não tinha criança chorando, não tinha mamadeira, não tinha nada. Então, para a gente, foi uma realização assim, incrível. E se não tivesse acontecido, seria uma frustração assim, imensurável também. Então, a gente pega esse gatilho de discernir os tempos e as estações. Nós estarmos com objetivos alinhados de futuro, mas discernir os tempos. Nós temos um objetivo a longo prazo, mas o que nós podemos desfrutar ao longo do caminho, às vezes não tem a ver com o material, mas às vezes tem um tempo a sós, um passeio em algum lugar, uma noite do cinema, um jantar para resgatar algo, ir em algum lugar que você ia quando você namorava.
não sempre correr atrás daquele objetivo final apenas, mas desfrutar também ao longo da jornada e ter esses pequenos prêmios, né? Essas pequenas recompensas até a gente chegar lá, para que vale a pena a jornada. E eu era muito obstinada, sabe, pelo resultado, muito obstinada pelo final. E acabava muitas vezes não aproveitando o meio do caminho. E o casamento foi isso, foi um mostrando para o outro, mas a gente acabou sendo muito fechado nos objetivos. Então, o que é legal hoje, por exemplo? Fui fazer um reality show, fui lá para Fernando de Noronha. César, olha, tem um reality para fazer e tal, tenho esse projeto, vai ser muito legal. Ele já sabe qual que é o meu chamado, meu propósito de vida. Ele foi o primeiro a me apoiar. Olha, apareceu de escrever um capítulo de um livro. Ele foi o primeiro a me apoiar. Então, quando você alinha muito isso, os dois conseguem voar, sempre com o apoio um do outro, e aí a gente vai mais longe, a gente vai mais rápido, porque não tem um que fica segurando o outro. Um impulsiona o outro para os feitos, né? E uma coisa que a gente aprendeu também com isso, tá bom? Eu quero passar essa mensagem para quem está assistindo a gente, porque eu acho que talvez seja transformador para a vida das pessoas. É o seguinte, nem sempre... Oi? A Magna tá aqui. Gente, só uma pausa rapidinho. O que acontece? Eu tô falando com vocês aqui, olhando para cá. E o meu Instagram deu pau. E não aparece nenhuma das mensagens de vocês. Então, eu tô com outro celular aqui para eu conseguir ler a interação de vocês aqui, tá? Dar a resposta. Até porque aqui, por exemplo, no nosso, tá aparecendo 2 pessoas. Quer dizer, só tem nós e vocês aqui, não tem mais ninguém. Aí travou e bloqueou. E não tem ninguém aqui aparecendo, né? Não. Então, eu tenho que olhar aqui para poder interagir com vocês. E que para quem tá vendo depois, com certeza, não tem só 2 pessoas, não. Tá? Tem um monte aqui, tem quase 10. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês, que eu acho que vai ser transformador para quem está assistindo a gente, que é o seguinte, nem sempre mais rápido você vai mais longe. Por quê? Porque quando você tenta ir mais rápido, querendo ganhar tempo, você se desgasta, você para no meio do caminho, você se cansa e você não chega. Então, se você quer, foque no objetivo, foque no caminho, foque no relacionamento, foque nessa proximidade. E isso vai fazer com que você vá mais longe. Porque às vezes a gente fica tão focado no destino que a gente não segue a caminhada. E aí você cansa. Então, se eu tivesse, por exemplo, insistido aí em casa, talvez a gente não tivesse filhos, porque até ter a casa que quer, a casa que quer nunca tem. Né? A gente mora muito bem. Não estivessem nem mais juntos. Talvez. Sim, mas o segredo, eu ouvi ele, nós curtimos, tivemos a filha e as próprias situações foi mudando o mindset para que a gente chegasse junto nesse lugar. E para que quando chegasse a casa maior, ele também se alegrasse com isso. Não fosse apenas o gosto da Thalita. Ele também foi absorvendo isso, entendeu? Trouxe para ele também, não, tá bom, então nós vamos lutar juntos por esse objetivo. Estamos Não alinhados. foi só a Thalita sozinha. Era um sonho primeiramente meu. Mas Deus foi trabalhando no coração e isso se tornou um sonho nosso. O importante é, estamos alinhados. Hoje, temos uma casa muito boa, tá bom? Nossa casa aqui, muito abençoada, vocês já estiveram aqui, né? Sou muito feliz com a casa que eu tenho. Mas eu sei que não é a última, né? Quer dizer, eu sei que enquanto a gente tiver aqui energia e estiver crescendo, com certeza a gente vai procurar uma casa que Deus traga mais ambiente, mais satisfação e tudo mais. Então, estamos super felizes com a casa. Agora, do mesma forma que o importante não quero saber, a gente tem que estar alinhados. Não é só a minha vontade. Da mesma forma, não é só a vontade dela. Quer dizer, não é só a casa que a gente vai viver. A gente vai viver bem, vai viver família, vai viver viagem, vai viver tranquilo, vai viver um tempo gostoso junto, vai dar valor às coisas ao nosso redor, aos amigos. Por isso que a gente está aqui fazendo uma live. Sobre gratidão. Sobre gratidão. E influenciando pessoas, levando o que a gente tem de melhor, derramando aqui o nosso exemplo de vida para que as pessoas possam se estimular, possam se inspirar também e alcançar mais vidas. Pode, já me cortou mesmo? Olha lá. A pessoa imagina a live de casal, né? É que são terapeutas entendem, é brincadeira. Qualquer coisa eu sento lá e converso com eles, tá tudo bem. Isso é tão precioso, gente, porque assim, esse alinhamento de valores e expectativas, né, é algo primordial. A gente conhece pessoas, por exemplo, que passam em terapia e aí, de repente, assim, você quer proporcionar um jantar para alinhamento dessas expectativas. Puxa, o que é legal? O que o seu esposo gosta de comer, por exemplo, uma coisa simples, tá, gente? Não sabem responder.
Puxa, eu não sei, é perigoso de comer. Então, assim, o casamento ele é construído a quatro mãos. E quando a gente também fala de visão de futuro, quantos de fato param para pensar assim em um casamento daqui 10 anos, 20, 40? Quantos de fato ali no dia que estão firmando os votos, né, pararam para pensar a respeito disso? Puxa, será que nós vamos envelhecer juntos? Ou assim, se não der mais, vai cada um para o seu canto, se tiver filhos eu pago pensão, enfim. Então essa visão de futuro, além de alinhamento de expectativas, valores, objetivos, planejamento, propósito, também algo que se estende para uma vida, né? Falando em uma vida, Ângelo, pegando esse gancho, uma coisa também que ninguém fala, ninguém ensina, e isso gera uma frustração, é que assim, a gente começa alinhando as expectativas e os planos de futuro. Só que nós e vocês, e muitos aqui, nós estamos em constante evolução e em constante transformação. Às vezes acontecem tanta coisa nas nossas vidas que a gente olha, por exemplo, há um ano atrás e a gente já não é mais aquela mesma pessoa que fez aqueles planos. E muitas vezes é importante o casal, quando ele começa a se apoiar nos planos do dia a dia, ele começa a andar na mesma sintonia. Qual que é o perigo? Quando o casal ele não está equalizado, ele não anda na mesma sintonia e acontece uma transformação e você não é mais aquela pessoa que fez aqueles mesmos planos, o teu coração muda também sobre algo relacionado ao futuro. E aí acontece novamente um desalinhamento. Então, a gente, por exemplo, sempre falou aqui da casa. Não se trata de uma live sobre a casa. A gente só pegou esse exemplo para vocês entenderem. Não tem nada a ver sobre isso. Mas a questão é, a gente sabe que não é a nossa última casa, mas a casa hoje, o objetivo de ter uma casa, já não me move mais. Hoje a nossa oração, ela mudou. Senhor, que os recursos que entrarem sejam para nós abençoarmos pessoas e para que a gente abençoe seu reino. A nossa oração em nenhum momento mais é sobre uma casa. E é interessante, tá? Porque o quanto que as pessoas influenciam, o quanto que o nosso propósito e o que a gente faz influencia, por que a gente quer mudar de casa, né? Quer dizer, quer não, tá? Eu estou super feliz aqui, deixa bem claro isso aqui. Estou tranquilo, mas o que nos sentimos assim a olhar para outra casa? É ter uma casa onde eu possa receber as pessoas e impactar. Para quem não sabe, né, nós tivemos um momento especial na nossa vida e muita história para contar, né, cheio de história para contar. E nesse momento especial que a gente passou, nós abrimos a nossa casa para começar o movimento da igreja na nossa sala de casa. E eu acho que vocês estavam nessa época, já não estavam? Vocês vieram aqueles primeiros cultos. Então, por quê? Porque esse acolhimento que a gente quer de poder receber as pessoas não é para a gente ser legal, não é para a gente aparecer, não. É porque eu sei que quando eu acolho as pessoas em casa, eu tenho a oportunidade de transformar essas vidas e algo que talvez transforme para sempre. Mas foi orado quando a gente foi comprar uma casa. Tinha um propósito a casa, não era sobre nós. Tinha um porquê que nós queríamos um lugar assim. E eu tenho certeza que na nossa piscina vai ter batismo. Exatamente. Perdão. É exatamente isso, né? Quando Ana pedia um filho para Deus, né? E Deus falava, eu preciso de um profeta, né? Eu quero um filho. Eu te dou um profeta. Então tá aqui um filho. É basicamente isso, né? E a gente está falando, isso que vocês estão trazendo é algo que a gente aplica no relacionamento e do relacionamento para outros relacionamentos, que é o que vocês estão fazendo, essa magnificência de se gastar da edificação da alma do outro, de outra alma humana. E de né? permitir mudar, né, também, de se permitir rever conceitos, como é que fala, Deus, alinha aquilo que o Senhor tem, mas alinha com os dois no caminho. E se a gente tiver que mudar a rota, que a gente mude a rota, os dois. Então, de tempos em tempos, sentar, conversar e ter esse alinhamento, faz todo sentido. Não é uma coisa eterna escrita em pedra, porque há 15 anos atrás a gente alinhou os nossos objetivos e tem que ser assim para sempre. Não, porque Deus ele vai dando coisas novas para nós, ele vai nos transformando e às vezes tudo muda. E às vezes nem a gente olha e fala, gente, eu fui para a África. O César olha para mim e ele fala, cara, não é possível. Eu nunca iria para a África. E olha o que Deus fez com o meu coração a ponto de queimar por isso. Né? Olha aqui a Gi falando, ó.
a Gi falou que estava a Edna, na verdade, falou que estava aqui no começo também, que participou daqueles momentos aqui do início da igreja. Eu acho que é uma coisa especial, né? A gente teve a oportunidade, algo muito especial aconteceu aqui, né? E o nosso foco é esse. A nossa churrasqueira, por exemplo, tem lá a área do fundo, né, do quintal. A nossa ideia é ter um espaço onde eu possa receber mais pessoas, fazer um churrasco, agregar mais gente, ter esse carinho aqui para acolher as pessoas, e essa oportunidade que a gente tem, às vezes, de impactar vidas, de falar alguma coisa que vai transformar elas. Então, a gente fica muito feliz aí em poder fazer parte disso, né? E estar junto. E isso é interessante. Olha só, é curioso, a gente sempre usa uma frase, tá? Uma frase que acabou virando jargão aí, crente, Deus não une pessoas, une propósitos. Né? Então, o nosso propósito, ele é muito parecido. Nossa forma de trabalhar é totalmente diferente. Nossa forma de falar, né? Até o jeito, eu geralmente, quando eu vou dar uma palestra, alguma coisa, eu sempre uso mais engraçado. Estou num ambiente mó sério, daqui a pouco eu solto uma piadinha que dá aquela quebrada. É o meu jeito, ela não. Ela tá séria, ela faz, e você tem que isso, e você vai ver, e eu devo liberar uma palavra sobre a sua vida. Ela é diferente. O povo, quando prega, chora. E o povo, quando ele prega, ri. Falei, amor, o espírito sendo o mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não vai rir com um, chorar com o outro. Ó, Gi, aqui um beijo, Giane, pra você. E é incrível como, por exemplo, a gente vai falar com alguém, por exemplo, qualquer assunto que vai fazer. Vai chegar alguém de marketing, alguém de vendas, uma consultoria que a gente vai fazer sobre qualquer assunto. Eu falo do meu jeito, ela fala, não, por exemplo, vai cada uma vez, vai, que eu não concordo com o que você fala, eu acho que você fala até diferente, eu não concordo com você. Então tá bom, beleza. Cada um vai de uma vez. E eu falo de um jeito, ela fala de outro totalmente diferente, o pessoal fala assim, cara, vocês dois, a essência, a base é a mesma. O que vocês querem, dá para ver que é super claro, dá para ver que vocês estão na mesma direção, mas vocês são diferentes, gente. Como que pode pessoas tão diferentes assim junto e se dar bem no casamento e ter, às vezes, ideias muito diferentes na empresa? Porque, gente, trabalhar junto com o cônjuge é outro nível de glória que você tem que levar para um casamento, não é brincadeira. Você trabalhar com o seu marido, não é brincadeira, não. E a gente foi aprendendo, sabe isso? A gente foi aprendendo a entender essas dificuldades, a entender que nós somos diferentes na forma de fazer algumas coisas, mas o nosso objetivo final, ele é muito igual. Então, nós lutamos pelo mesmo objetivo, né? Muitas vezes com as nossas características distintas. Então, ele não precisa ser uma cópia minha e eu não preciso ser uma cópia dele. Eu sou mais expansiva, ele tem esse jeito mais sereno, mas não significa que quando ele não abre a boca, algo não se manifeste a partir do jeito dele. E da mesma forma não significa que às vezes eu posso ser diferente e Deus me dá uma palavra totalmente diferente da forma como eu já sou. Ele trabalha nessa multiforme graça. E esse é o segredo do casamento. Às vezes a gente ter essas conversas francas um com o outro, a gente alinhar. Porque o que eu percebo? Eu converso com muitas pessoas e eu sinto às vezes muita pressão ali no casamento. Eu sinto mulheres frustradas que sentem que o marido não apoia, que, poxa, eu não tenho esse apoio dentro de casa, eu me sinto só, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é a minha conta, é a tua conta. Então você já vive separado dentro de casa. Você já começa a trazer para você um princípio de divórcio morando com alguém, já se preparando e esperando para o dia que, se não der certo, você separar. Exato. Então é muito complicado quando eu venho de um mindset desse, para a gente começar a entender o que de fato é você viver em unidade, o que de fato é você buscar um relacionamento onde chega um momento que você pode ser único, você pode ter a sua identidade, mas vocês vão se fundir em muitas coisas ao longo da jornada, né? E uma coisa que é muito interessante é a gente tentar resolver o problema da forma certa. Olha só, tentar dar uma solução que resolva o problema. Muitas vezes a gente vai dar uma solução que prejudica o problema. Às vezes a gente nem percebe nisso. Por exemplo, né, posso fazer um exemplo aqui meio grosseria? Você vai lá, tá... grosseria, tá? Você vai lá e tá com tosse e toma um remédio para prisão de ventre. Vai piorar. Vai piorar. Ah, mas eu tô doente, eu tenho que tomar alguma coisa. Só tinha esse remédio. Cara, não faz isso.
você tem que fazer a coisa que vai na direção certa. Se você tem que colocar alguma coisa que vai na direção certa. Talvez aquela grosseria, tá? Espero que não tenha assustado ninguém aqui. Ah, e às vezes, eu tenho um casal, por exemplo, que é amigo nosso, né? Que estava tendo problema com a criança. A criança estava dando muito trabalho e tudo mais. E chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu tô tão estressado que eu não sei, cara, não quero mais essa vida. Aí eu parei para pensar e falei assim, amigão, pensa comigo assim, se por acaso acontecesse de você se separar da sua esposa, isso resolveu o problema? Cara, se tá ruim com dois, um ajudando o outro, imagina sozinho. Como é que você ficaria cuidando da criança, ele ou ela, enfim, sozinho? Não ia ser muito pior. Então, às vezes você quer resolver um problema Da forma errada. que você, no desespero, quer fazer qualquer coisa e não resolve o problema. Você piora. Vai ter uma Vai coisa que causar mais problema. um casal tá com dificuldade financeira, aí tu vai separar. Cara, você vai manter duas casas. É isso mesmo? Não é mais caro? Você não acha que é mais caro? Vai piorar a sua situação financeira? Vai ter que pagar pensão. Aí a criança com pensão, criança não trabalha, custa. E a pensão não vai pagar nem os gastos que ela tinha. Vai piorar a vida da criança, vai prejudicar a educação. O maior investimento que você poderia fazer, que é a sua próxima geração, que é seu legado, que é sua criança, você vai deixar aí numa situação pior do que se você estivesse junto. Então, muitas vezes, a solução que as pessoas tentam dar, e isso é uma questão de parar para analisar e colocar sabedoria nisso, né? Colocar luz nisso, que é muito valiosa. Então, essas pessoas começam a olhar, dar a solução correta. E é engraçado, né? Porque tem aquela história do ciclo insano. Né? Se o ciclo insano é, se eu estou ofendido, eu vou responder com Grosseria. e ela vai ficar Brava. e ela vai responder com Grosseria. então, essa não é a solução inteligente. Essa não é a solução sábia. Quem que vai parar com isso, né? A Bíblia tem um versículo que é muito interessante. A Bíblia tem um versículo muito interessante que é até o tolo, quando se cala, passa por sábio, né? Eu acho que isso é muito curioso porque quem que vai ser mais sábio? Aquele que se cala primeiro. Então, quem for mais maduro é o que vai pedir perdão. Quem for mais sábio nessa hora é aquele que vai parar essa briga e vai interromper esse ciclo, que é um ciclo insano. Como eu estou chateado, eu vou dar uma solução. Oi? Ele não é só o mais sábio, é o mais feliz. Sim. Aquele que vai mais procurar a felicidade. A felicidade vai ser para os dois. Por quê? Na hora que eu vejo que o ciclo tá ruim, que eu vejo que a coisa está acontecendo e está girando, qual que é a sabedoria? Porque a gente tenta dar uma solução que não resolve nada. A nossa solução é, se eu estou chateado, eu vou responder com grosseria. E isso não resolve, isso piora. Né? Nos mínimos detalhes. Então a gente vai lá e muda a nossa situação e com certeza vai resolver de uma forma melhor. E é isso mesmo. Criança aparecendo na live aqui. Live, gente, live família. Live de família, isso Olha mesmo. Ó, essa aqui é a nossa Bonitinha. pequena, preciosa, que Uma estava coisa batendo na interessante. porta, para ver se a gente atendia, e gosta muito do colo do papai. Ele Quer dar não, um colo do papai? Vamos, estamos fazendo live, filha. Espera mais um pouquinho, a gente já vai lá. Pode falar, Ângelo. Desculpa estava interromper. atendendo um judeu há um tempo atrás e ele de kippah, né? Todo Ortodoxo. falando comigo assim online, né? Ele estava no México. E ele falou assim: posso ir um pouquinho no banheiro e tal? Ele foi e voltou. Ele falou assim: você sabia que existe uma oração para ir ao banheiro? Eu falei: não. Eu falei: manda para mim depois essa oração. E ele mandou: Senhor, obrigado porque minhas entranhas funcionam perfeitamente, tal, 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 tal. E eu falei assim, eu parei na hora do atendimento para pensar, né? Falei, gente, realmente, né? Se a gente está apertado, demora uma meia hora, a gente entra em desespero, a gente não consegue se concentrar, a gente está aqui conversando e tá bom, quero ir embora logo. E aí, aonde eu quero chegar? Ele falou assim, você sabia, né, o termo hebraico é akarat atov, que é gratidão. Ele falou, a gratidão é você encontrar o bom. E aquilo mudou tudo
na minha mente. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu sou grato por isso, tudo que a gente está vendo, tudo aquilo que é palpável. Quando você para para encontrar o bom, que é essa dinâmica de vocês, tipo, somos diferentes, agregamos, alcançamos os objetivos e cada um tem o seu bom, que nos torna melhores. Então, assim, você forçar a encontrar o bom. Intencionalmente, né? Você buscar, rastrear o bom e também tornar ao início, né? Aquilo que os uniu. Porque vocês falaram o tempo todo, eu lembrei disso, de vocês tornarem ao início aquilo que uniu vocês, certo? Isso faz vocês permanecerem na jornada, mas também com a visão do futuro, certo? Porém, aproveitando a jornada. Por quê? Porque aproveitar a vida é agradar a Deus. Então, quer dizer, você vai dando essa manutenção, né? De uma forma que você consegue deixar a jornada leve. Vocês conseguem alcançar os objetivos, porém aproveitando, né? A gente vai de novo lá para Jesus na festa do casamento. O vinho a água se tornou em vinho no caminho, né? Então, assim, não esperar, né, se tornar ou chegar ao objetivo final, porque o objetivo maior é o que vocês estão fazendo, é o momento presente, o aqui e agora, né? São os pequenos gestos de bondade e amor cotidianos, né? Que são o que vão alimentando, dando manutenção para que vocês possam estar fazendo esse realinhamento que é necessário de tempos em tempos, né? Porque quando a gente se banha num rio e novamente vai se banhar, nós já não somos mais os mesmos e nem o rio também, Isso né? que você falou também é muito interessante, porque no início do relacionamento, o foco está no bom. Então, assim, ele é muito lindo, nem é tudo isso, mas você põe o foco, né? Você encontra o bom, você força. De repente, um parente fala assim, cara, esse cara não quer nada com nada. Não, mas olha, deu 10h30 da manhã, ele já está de pé, acorda tão cedo, tão trabalhador. Você força para encontrar o bom, né? E depois de um tempo, a pessoa, consciente ou não, ela começa a focar no negativo. Então ela força para encontrar o que não é bom. Ah, não está valendo a pena por conta disso, das nossas diferenças, a gente não bate, a química não... Então, assim, ela força tanto a tal ponto dela encontrar uma justificativa para o rompimento. E se você volta ao início de encontrar o bom, de enxergar as qualidades, de focar, temos um objetivo, mas a jornada, quem é o caminho, gente? A gente fala tanto do objetivo, mas quem é o caminho? O desfrutar está no caminho. Não tem como você desfrutar saindo do caminho. E a gente coloca esse foco, né, a visão de futuro, parece que está tão distante. Mas não, está aqui. É comum as pessoas falarem, né? Quando a gente tiver o primeiro filho, seremos felizes. Quando a gente casa, a gente é feliz. Quando a gente trocar o carro, gente, parece que está tudo lá, tudo muito longe. E está aqui. É uma mudança de olhar, né? É a vida larga, é exatamente isso. Estar no momento presente e eu acho que também uma coisa super legal que vocês trouxeram foi além do alinhamento, né, de expectativas, foi exatamente vocês estarem entendendo o que é importante para o outro. Porque às vezes você vem de um quartel-general, o outro do outro, e se você não conta a história de por que você se sente como você se sente, o outro não vai entrar em empatia, ele não vai entender o porquê, ele não vai nem, às vezes ele nem faz ideia de que aquilo é importante para você, né? Então, assim, a necessidade de você saber contar, né, o motivo pelo qual aquilo é importante para você, porque quando você conta histórias sobre o que você sente, como você se sente, é praticamente impossível que o outro não entre em rapport, né? Não passe a ter uma compaixão pela tua história, se envolva. Está lida com a questão da casa, né? Exato. Expondo ao César e ele abraçando, né, esse sonho.
uma coisa que o Ângelo falou que é muito pertinente, né? Cada vez mais a gente vai aprendendo a olhar o lado bom das coisas, né? O lado positivo, né? Até mesmo nas dificuldades. Meu pai, ele era médico, tá? E uma das coisas que ele aprendia, né? Quando ele faleceu, ele tinha uma certa idade, não era tão idoso não, mas ele pegava a leitura da Bíblia para ele, com certeza tinha um outro óculos, né? E ele pegou um salmo de Davi que falava assim, Davi falava, de noite meus rins me ensinam a te buscar. O que era isso? O que ele interpretou disso? Como é que foi a leitura que ele fez? Quer dizer que quando Davi acordava para fazer xixi de madrugada, ele aproveitava que estava acordado mesmo e orava. Já está acordado, já saiu da cama, já esfriou, então vamos orar que vai ser legal. Então, olhar o lado positivo de cada detalhe da nossa vida. Olhar o lado positivo de tudo que está ao nosso redor aqui. E isso é muito relevante, tá bom? Qualquer dificuldade, como, por exemplo, ter que acordar de noite para ir no banheiro, né? Se aproveitar o que eu tiro de positivo disso. Eu posso tirar um tempo de oração, posso ter um tempo de aproximação com Deus, que isso vai fazer toda a diferença, claro, para o meu dia seguinte. Uma coisa que também eu acho que vale pontuar. Eu não agonia aqui essa luz, parece um pouquinho. Pronto. Quando você é grato, você vê o melhor no outro, você também faz essa outra pessoa se sentir importante, se sentir especial. Você não precisa apagar a luz do outro para que você brilhe. Então, a gratidão, ela não só faz você ver o lado bom do outro, mas você tem esse desejo de potencializar o lado bom do outro. Você tem esse... Forte, né? Exato. Você tem esse desejo de falar, poxa, eu quero muito seu bem, eu sou grato pela sua vida, eu sou resolvida dentro de mim do que Deus colocou em mim, e eu tenho esse desejo para que você também desenvolva naquilo que Deus tem. E às vezes eu me entristeço muito quando você está às vezes, em algum lugar, alguma roda, geralmente de pessoas que não tem muito essa questão dos princípios em Deus, que você chega e tá metendo pau no marido ou metendo pau na mulher e não entenderam esse princípio da gratidão. Que sim, às vezes você vai poder apontar dentro de você vários defeitos do seu cônjuge, mas é igual o Ângelo falou. A gente vai ver às vezes muito defeito, mas aonde a gente escolhe focar? Não é você se fingir de cego. Vai ter horas que a gente vai ter que ter conversas difíceis. A gente não pode fugir de conversas difíceis e elas são essenciais no relacionamento. Moleque foge de conversa difícil. Agora... É o que produz o crescimento, né? É o que produz o crescimento. Agora, olhar o lado bom do outro e se forçar, sabe? Todos os dias a olhar, não. Eu tô chateado, vai começar o ciclo insano, eu tô muito brava, eu tô com a resposta na ponta da língua aqui para responder do jeito que eu sei que vai ferir, mas eu posso escolher. Ver o lado bom dessa pessoa, mesmo na hora que eu quero estrangular ela, ou entrar no ciclo insano e ter um dia péssimo. Fala aí, a gente conhece bem o nosso cônjuge, a gente sabe a emenda, a gente sabe falar qual que é a frase, a gente vai lá iguala, né? Mira direitinho e dá o tiro no lugar que dói. A gente sabe onde dói, a gente não bate à toa, não. Quando tá com raiva... O mais interessante é que, assim, a gente também sabe qual é o ponto de virada do parceiro. Então, assim, o amor, gente, constrange, né? Se você fizer exatamente esse movimento ao contrário, você cresce como relação numa exponencial, porque, assim, não tem como, não há algo mais poderoso do que o amor, né? O fato de você poder colocar o dedo na ferida e você escolher amar, você acabou, né? Você fechou a questão. Pôr o dedo na ferida e às vezes você entrar num conflito e numa briga, isso é muito ruim. Agora, ter conversas difíceis, isso é saudável, porque isso é libertador. Né? Chegar às vezes para o outro e falar, olha, eu nunca verbalizei isso para você, mas eu preciso falar isso aqui que me incomoda, ou nisso, depois que tá calmo, não no calor de uma emoção, de uma discussão, mas isso me deixou triste por tal motivo, olha, eu acho que a gente está desalinhado no nosso chamado nisso, eu tô fluindo aqui, você não flui aqui, como que a gente faz junto? A criação dos filhos não tá dando acordo, nós temos um problema aqui, como que junto nós vamos solucionar? Então, as conversas difíceis, elas também fazem parte,
para esse realinhamento, para que a gente continue falando igual a gente falou no começo da live, para que a gente continue com o quê? Com os mesmos objetivos. Então, assim, para trazendo um fechamento, se tem uma lição, algo que a gente podia tirar desse nosso bate-papo hoje você hoje tem a convicção e a certeza que você está indo para o mesmo caminho que o seu cônjuge? Vocês realmente estão alinhados na visão de futuro? Você alinhou a visão de futuro há 10 anos atrás? Ou constantemente você tem alinhado essa visão de futuro? Se você recebesse um questionário na mão, você saberia responder a visão de futuro um do outro? O chamado um do outro de forma clara? Então, que a gente possa pensar, é o zoológico aqui, gente. Tem um gato aqui, tem um cachorro latindo, tem o gato pulando, tem a criança entrando, a nossa casa é assim, a nossa vida real é assim, tá? Faz parte, né? E quando tá em casa é desse jeito. Pior é quando o gato entra na reunião online, tô falando com Só financeiro, Deus, tô falando séria, com advogado Essa foi a aqui, primeira live com o gato, eu amei. é uma loucura. ou com o cliente, daqui a pouco chega o gato e quer... Que ele passa nos buracos aqui. Eu fechei a porta do escritório, o bichinho vem pelo teto aqui, pelo outro lugar. Mas enfim. Tava fechada a porta, mas a criança abriu e aí agora tô no lógico, né? Cadê? É que não dá pra Não, parar, deixa. causar na live. Vamos causar na live? Ó. O gato tá em cima da mesa e o cachorro tá ensandecido embaixo da mesa latindo pra tentar catar o gato. Mas tudo bem, vamos seguir. Consegue, né? Ele não tem a mesma. Não, destreza. parece um manicômio, mas é nossa casa, tá tudo certo. Então, gente, essa é uma lição poderosa de alinhamento, de pensamento, que Deus dê a nós, a cada um que está assistindo aqui, aqueles que ainda vão assistir, esse discernimento. Porque às vezes a gente está com visão míope de futuro. E às vezes Deus tem planos tão lindos para nós. E algo ainda não rompe porque nós não estamos em unidade para aquilo que precisa romper. Porque nós ainda estamos no engano como casal, vivendo cada um de uma forma individual. E Deus ele vai agir no coletivo, ele vai agir na família, ele vai agir com todos ali. Então é necessário que se caminhe, né, no mesmo movimento, no mesmo olhar, numa mesma unção, num mesmo espírito. Não tem problema da movimentação ser diferente na identidade de cada um. Contanto que o espírito ele sempre seja o mesmo e a gente esteja alinhado como casal. Então, que fique aí essa reflexão poderosa sobre esse alinhamento de futuro, que muitas vezes pode mudar ao longo do caminho, de acordo com o que Deus mostra, de acordo com o que Deus transforma, de acordo com o chamado que Ele revela. Às vezes a gente tem planos e Deus vem e fala assim, olha, muda tudo, entrega tudo que você tem que entregar, agora eu tenho algo novo para você. Aí você dá a mão pro teu cônjuge e fala, vamos junto nessa nova jornada? Vai mudar tudo. Tudo aquilo que a gente sonhou, tudo aquilo que a gente pensou, tudo aquilo que a gente construiu é algo novo. Mas se a gente está junto em acordo, no dia mal não tem quebra-pau. No dia mal tem oração. Só para concluir bem rápido, a gente... Uma coisa importante é isso aí. Sozinho você pode dizer que você vai mais rápido. Mais rápido não quer dizer mais longe. Quando vocês vão juntos, com certeza vão muito mais longe, alcançam muito mais. E dê espaço um para poder potencializar o outro. Pode ter certeza, se vocês estão juntos, Deus tem propósitos, e o propósito de vocês vai ser... Teve uma época que a gente comprou um carro, compramos em acordo, aí tinha dado um problema lá no carro, mas a gente foi consertar numa boa, sem causar discussão. Porque quando a gente resolveu comprar, nós compramos em acordo. Agora pensa, se a gente não tivesse comprado em acordo, um queria, outro não queria, e desse pau no carro. Mas ia dar ruim, um ia ficar tacando na cara do outro, ia dar briga. Dei o exemplo do carro, mas às vezes isso é com atitudes, isso é com situações Tá vendo seu carro? em áreas, né? Então, são pequenas coisas no dia a dia que se a gente começa a trazer, ser grato, olhar esse melhor e fazer esse alinhamento do futuro, realmente a gente começa a romper algumas coisas em Deus e a gente começa a acelerar o nosso chamado e a potencializar também o dom, o talento, o chamado do nosso cônjuge, né? É isso. É isso. Onde a gente coloca foco, expande, onde a gente coloca atenção, vai o nosso futuro. Como nós somos uma célula, né, do reino, né, que vem o reino. Só uma perguntinha antes de encerrarmos, né? Percebemos que vocês fazem muitas mentorias, treinamentos, se desenvolvem. Isso
isso é extremamente importante. A gente também busca constantemente, se tem espaço para melhorar, vamos melhorar, né? Sim. E qual é a importância, do ponto de vista de vocês, buscar por mentores, pessoas mais experientes, treinadores, nessa área dos relacionamentos? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Qualquer mentoria vai potencializar a gente, vai aumentar a nossa, quem a gente é. Agora, se você não está organizado, não está indo numa direção, não tem um propósito claro, você vai potencializar nada. E aí não vai crescer em nada. Se você não estiver no caminho certo... Vai ser só consumidor de curso, mas não vai executar nada. Imagina o seguinte, tá bom? Vamos fazer só uma análise. Um jogador de futebol, que ele vai lá e toma os melhores remédios para ter mais fortalecido no mês que ele está com a perna quebrada. Ele vai fazer algum gol? Não. Cara, não adianta. Então, vai se potencializar mais. Primeiro, arruma a perna, né? O que vai ser arrumar a perna? Arrumar a casa e volta naquilo que a Thais falou lá no começo. Você vai estar mais perto do seu cônjuge quando você estiver mais perto de Deus. Você vai estar mais perto de si mesmo, entendendo o seu real propósito quando está mais perto de Deus. Então, a gente sempre busca por sabedoria. Agora, eu vou falar qual que é a base de sabedoria. O temor do Senhor é a base de sabedoria. Isso já é o conhecimento milenar, conhecido já há muito tempo. Então, você quer ser sábio? Você quer se potencializar? Não adianta nada você ser um ótimo jogador de futebol com a perna quebrada se você não tiver com o princípio certo, não tiver com a estrutura certa, com esse alicerce bem estruturado, você vai se fortalecer para nada e não vai adiantar em nada e não vai alcançar o que você precisa. A sabedoria, ela te dá o alicerce para você obter o conhecimento correto e você executar esse conhecimento. Então, respondendo a pergunta, que nem esse final de semana a gente vai estar em curso, sábado e domingo. Mas é aquilo, a gente tomou uma decisão em mudar de mesa, em mudar o ambiente em que a gente vivia e andar com pessoas que têm esse desejo de crescimento. E não é um crescimento apenas financeiro, é um crescimento no seu propósito de vida e na forma de você alcançar e você atingir mais pessoas. Então, quando a gente se propôs isso, é uma jornada. Isso é uma caminhada e não é fácil. Então, para muitas vezes a gente ter um resultado e para mudar algumas crenças que a gente tem dentro de nós, por ter tido uma infância difícil e mudar, porque assim, quando você começa a mudar crenças, vocês que trabalham com terapia, né? Você começa a mudar comportamentos. E você muda a sua vida a partir de mudança de comportamento. Então, se eu não me forçar a estar num ambiente que me ajude a gerar essa virada de chave para que o meu comportamento também mude e eu passe a ter uma vida diferente, as coisas não vão romper. Porque uma coisa eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou filha amada, ele fez isso por mim de graça. Agora, o reino... A mente de governo, ela é tomada à força. O reino ele é tomado à força. Para você governar a sua mentalidade, para você manter um coração no reino e uma mente de governo, é um processo, é um trabalhar, não é gratuito como a salvação. São coisas diferentes. Então, a gente precisa trabalhar na questão da mentalidade de governo, estando nos ambientes certos, aprendendo as ferramentas certas, não só ouvindo, mas praticando. Então, escutou um curso? Aplica o curso, entende o que você está fazendo, tenha autoridade, para que você não seja, no caso, trazendo para o empreendedorismo, o empreendedor de palco ou o empreendedor de plástico, que só faz curso ou que dá curso, mas nunca viveu na arena e nunca aplicou de fato aqueles princípios na empresa. E não tem resultado nenhum. Né? Imagina um cara quebrado querendo te ensinar de finanças, um cara gordo querendo te ensinar a emagrecer, um cara que não tem dinheiro querendo te fazer um curso para prosperar. Desculpa, não dá. E então essa jornada ela vai te gerando autoridade para que você tenha um resultado e aí sim, a partir disso as pessoas elas vão te ouvir. Então a gente está nessa jornada. Aquilo que você supera é a tua mensagem para o mundo, né? Então é exatamente isso. Você tem que mostrar resultado. Não adianta nada você ficar estudando, aí você fica, né, túrgido, cheio, estourando de conhecimento, mas você não coloca em prática, não transfere, né? Então, assim, aquilo que para em si mesmo, né? A gente É isso. queria pedir para vocês
primeiro lugar, né, a gente quer agradecer por esse tempo, pela disposição. Sabemos que é um horário um pouco fora, assim,